Muito bom dia, nós estamos aqui no nosso canal Mensagens Diárias Edificantes, a palavra que edifica. Nós queremos aqui iniciar o dia na presença de Deus, na presença do Pai. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Aí na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo no ônibus, né? Se deslocando aí para escola, faculdade. Nós queremos aqui que você receba o alimento que vem do alto, a palavra que edifica, a palavra de Deus. Veja que o nosso canal aqui, ele tem este propósito de levar até você a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas sofrem, a própria palavra de Deus diz isso, né? Porque lhe falta o conhecimento. Eu quero pedir para você, deixa aqui o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e também compartilha nas suas redes sociais. Nós sabemos que o conhecimento e o conhecer de Deus nos leva aí a um outro nível de comunhão, de santidade, a um outro nível de andar com Deus, porque você está conhecendo Ele não só de ouvir falar, mas porque você anda com Ele. E hoje aqui, sétimo dia do nosso devocional, sétimo e último dia, ansioso por nada. Tem algo que tem deixado você ansiosa, ansioso? Você conhece alguém que sofre de algum tipo de ansiedade, de algum tipo de síndrome do pânico, né? Depressão? Você conhece alguém que está passando talvez por uma depressão pós-parto? Ou está enfrentando um momento difícil porque perdeu alguém que amava? Então, eu digo para você, lembre dessa pessoa, ore por ela, toda vez que você orar, né? Deixa aqui embaixo o nome dessa pessoa para o momento da oração, nos comentários, ou até mesmo o seu nome se você precisa de ajuda, mas acima de tudo, compartilha essa palavra com ela. Diz assim, olha, escuta quando você tiver um tempinho, porque eu acho que essa palavra aqui vai te ajudar. E com certeza, meu amigo, minha amiga, essa palavra de alguma forma vai entrar no coração, na mente e vai ser um remédio, uma dose diária. Talvez, né, como diz aqui no nosso devocional, você será um instrumento de Deus, um agente de mudança para trazer a mudança para a vida de alguém. Vamos então ao nosso sétimo dia do nosso devocional, ansioso por nada. Talvez uma dessas histórias tenha te marcado, ou talvez sua história com a ansiedade seja completamente diferente. Mas seja lá qual for a luta que você está travando com a ansiedade, o mesmo Espírito que levantou Cristo dos mortos está vivendo em você. E Ele não te deu um espírito de medo. Ele não te deu um espírito de medo. Isso não significa que se você está lutando contra a ansiedade, você não tem fé suficiente. Não quer dizer que você não está confiando em Deus o suficiente. Na verdade, se a ansiedade for justamente o que ajuda você a se apoiar em Deus, poderia a ansiedade ser um catalisador para te aproximar de Deus? Nós aprendemos isso aqui no segundo dia, né? A ansiedade se torna um presente quando nos ajuda a depender de Deus. Isso não quer dizer que paramos de procurar ajuda ou esperança. Isso sim quer dizer que sabemos que buscar pela paz é um processo. Então, é possível realmente viver ansioso por nada? Sim, mas isso não significa que nunca terá algo para ficarmos ansiosos a respeito. Mas por causa de Jesus, nós podemos viver ansiosos por coisa alguma, mesmo quando há algo para se sentir ansioso. Não por nossos esforços, mas por sua presença. Confira estes versículos novamente. Então, ele está aqui nos dizendo que é possível sim você viver
ansioso, viver sem estar ansioso por nada. Sim, porque a Bíblia nos diz isso, né? Mas mesmo que tenha situações, né, como uma viagem, uma cirurgia, um nascimento de uma criança, ou até mesmo algum evento que você está aí programando, as crianças, né, quando vão começar na escola nova, ou um ano novo, um ano letivo novo, ou uma faculdade, ou um emprego novo, isso são coisas que são normais, né? É normal do ser humano. Muitas vezes ficar ansioso por causa de situações assim que são diferentes, coisas novas para você. Agora, o que Jesus está falando aqui é daquela ansiedade que tira a tua paz, é daquela ansiedade que tira o teu sono, né? É daquela ansiedade que tira a tua fome, ou que faz você ter mais fome. É daquela ansiedade que faz com que você tenha alergias pelo corpo, que faz com que você tenha crises tão fortes que você não consegue controlar, ao ponto de você sentir que vai desmaiar, ao ponto de você sentir tontura, ao ponto de você perder totalmente o apetite. São nesse nível de ansiedade que Jesus está falando. Ah, mas então Jesus só pode com aquela ansiedade extrema? Não, ele pode com tudo, né? O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas existem coisas que são normais, né? Que não nos causam nenhum dano, e existem coisas que passam de fato do extremo e que vem causando problemas e mais problemas. Então, aqui, Filipenses, que foi o versículo, né, chave deste devocional, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então você quer que o teu coração, que a tua mente esteja guardada em Cristo Jesus? Essa paz que excede o entendimento, como eu já falei aqui durante essa semana, é paz em meio a problemas, sim. Você há de concordar comigo, né? Se eu oro a Deus pedindo paz, Ele vai me dar paz, com certeza. Mas como que eu vou botar em prática essa paz? Como que essa paz vai entrar em ação se tá tudo bem, né? Eu vou sentir essa paz que excede o entendimento em meio à guerra, em meio ao problema. Se eu peço para Deus paciência, é no meio de situações que tiram a minha paciência, que essa paciência que eu pedi a Deus vai se manifestar. Então, você tem que entender isso. A paciência que você pede para Deus, ela virá, mas você só vai ver ela agindo na tua vida em momentos de caos, de problema. Da mesma forma, a paz que excede o entendimento. Da mesma forma que se eu peço para Deus que Deus me dê palavras de sabedoria, eu vou encontrar pessoas na minha vida, no meu dia a dia, que precisam que eu fale essas palavras de sabedoria, né? Se eu peço para Deus, eu quero ter amor como o Senhor tem pelo próximo, você vai precisar exercer isso com alguém, né? Então, a ansiedade, ela virá, mas eu preciso, em oração e súplica e com gratidão, como foi falado no devocional de ontem, né? Com gratidão, com ações de graça, eu apresentar a Deus os meus pedidos. E aí, a paz que excede o entendimento virá. Então, é um processo, né? É um processo. Eu quero que você respire nessa verdade. Nós geralmente nos fixamos na palavra paz, mas o versículo diz a paz de Deus.
A verdadeira paz é encontrada apenas na presença de Deus. Logo, se a resposta para a ansiedade não é menos estresse, mas sim mais de Deus. Você pegou essa chave aí com você? É aquilo que eu falei anteriormente. Se eu quero paz, como que eu vou exercer a paz se está tudo bem? Eu vou exercer a paz em meio à guerra, em meio ao conflito? Então, a verdadeira paz é encontrada onde? Pega essa palavra aí. A verdadeira paz é encontrada na presença de Deus. Logo, né? A resposta para a ansiedade não é menos estresse, menos problema, mas sim mais de Deus, né? Mais de Deus. Quanto mais da presença de Deus na minha vida, mais paz eu terei. Considere isso, quanto mais da presença e da paz de Deus eu deveria convidar regularmente para a minha vida. Hein? Quanto você tem convidado? Quanto tempo você tem gastado na presença de Deus? Quanto tempo você tem, nem é gastado, né? É investido na presença de Deus. Quanto tempo você tem ficado ali, aos seus pés, quietinho, né? Apenas ouvindo aquilo que Ele tem para te dizer, ouvindo aquilo que Ele quer falar com você. Sabe, a gente atende muitas pessoas e muitas vezes as pessoas querem uma solução a jato, né? Antigamente tinha um comercial de um remedinho aí que dizia tomou, passou, né? Você vai lembrar até qual que é. Mas às vezes as pessoas pensam que é assim, eu vou ali orar rapidinho, 5 minutinhos e passou. Não, porque o nosso inimigo, ele é constante, ele é perseverante e ele fica ali insistindo naquilo. E por que eu e você deveríamos ser diferentes? A Bíblia diz que Jesus passava madrugadas inteiras orando. E às vezes nós achamos que 5 minutinhos resolve o problema de uma vida. Não é assim. Nós temos que convidar regularmente Jesus para a nossa vida. Nós temos que ter intimidade com Ele. Nós temos que ter aliança com Ele. Aliança com Ele. É você convidar Ele dia após dia. Tem uma canção que eu gosto muito, que eu cantava muito quando eu estava passando por este período difícil, que diz assim, que o Senhor, Ele me encontra onde eu me escondo, na minha escuridão, né? Ele me encontra, porque muitas vezes você prefere se esconder na sua escuridão para que ninguém saiba o que você está passando. Mas Jesus, Ele te encontra lá. Ele te resgata lá. Como diz essa canção que toca aqui ao fundo, né? Ele vai atrás de nós, Ele sobe muralhas, montanhas, Ele vai atrás, Ele nos encontra porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama, mas nós precisamos entender que nós precisamos dele, que nós precisamos nos achegar a ele, que nós precisamos convidar ele para estar em nós, para estar conosco. Não pense você que é um passe de mágicas, não. Eu já compartilhei um pouco aqui, quando a Manuzinha nasceu, né? A gente orou durante muito tempo. Por quê? Talvez você não saiba, né? Foi uma gestação de alto risco, era a 4ª cesariana e eu estava ali, já tinha passado por 3 cesáreas, né? Quem conhece o nosso testemunho sabe que nós tivemos o Davi, que nasceu em 2006, né? Agora, dia 4 de janeiro, ele teria completado 17 anos e ele nasceu no dia 4, no dia 6 ele faleceu, no dia 5 ele faleceu, no dia 6 nós enterramos ele. E foi um período difícil, mas eu venci, eu não tive depressão, eu venci. E logo após, né, 6 anos, eu fiz uma bariátrica, redução de estômago, para que eu pudesse então engravidar de novo. E eu consegui, né, ter a Sara, e foi tudo bênção. Depois, em 2017, eu sofri um aborto espontâneo, foi difícil,
foi muito difícil. E eu pensei assim, não, deu, né? Não, acabou, já tenho a Esther, que hoje tem 21 anos, tenho a Sarinha, que hoje tem 10, tá bom. Só que em 2020 o Senhor nos surpreende com uma nova gestação. E a primeira consulta a doutora disse, tu é louca, como que tu pode? Né? Vai ser a tua 4ª cesariana, tu já tem 38 anos, é uma gravidez de risco, você tem bariátrica, tudo contra aquilo, né? Tudo dizendo não. Mas eu tenho um Deus que estava dizendo sim, né? Eu dei, eu provi, eu vou guardar, eu vou sustentar. E foi tudo bênção, né? Durante toda a gestação nós oramos, muitas irmãs aqui dos grupos, né, oraram comigo. Você que quer participar dos nossos grupos, tem aqui o link na descrição do vídeo. E durante toda a gestação eu dizia, Senhor, a Manu vai nascer perfeita como o Senhor é. Durante a gestação da Manu, eu peguei, né, essa doença aí que todo mundo pegou durante o ano de 2020, no mês que muitas grávidas estavam pegando e morrendo, e o Senhor nos guardou, né? Não tive nenhum sintoma a não ser aí a perda do olfato. De resto foi tudo bem. E então o Senhor nos guardou durante todo o tempo. E eu criei uma expectativa de que a Manu eu ia amamentar, já que as outras eu não consegui por ser cesárea, a Manu eu ia amamentar. E no momento da cesárea foi um parto difícil. Os médicos, quando estavam ali fechando, eles diziam, meu Deus, e agora? Não fecha. E não estava fechando. Não estava fechando. Uma cesárea que dura aí em torno de 40 minutos, 1 hora, né? No máximo 1h30. A nossa ali durou 4 horas. Mas os médicos disseram, foi difícil, mas nós conseguimos. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. E quando eu fui para casa, eu não consegui amamentar a Manu. Foi assim muito difícil ao ponto de ela tá mamando e muitas vezes ali sai sangue, né? Então não consegui mesmo. E aí o que aconteceu? Veio a frustração, veio o desânimo, veio aquele sentimento de incapacidade, né? Você planejou tanto e você não conseguiu. E ali eu entrei, eu olhava para ela e eu me sentia incapaz. Mesmo dando mamazinho, né, do leite em pó, né? Mas eu me sentia incapaz. Eu pensava assim, meu Deus, eu não consigo, né? Eu sou incapaz, eu não sou suficiente, eu não vou ser uma boa mãe. E eu comecei a entrar naquele estado. E aí eu lembro que durante a minha recuperação, meu esposo pegou férias do trabalho. E então ele ficou 30 dias comigo. E quando ele voltou, eu entrei num ciclo pior, né? Eu tinha medo de que alguma coisa fosse acontecer com ele, de que logo alguém ia me ligar dizendo que aconteceu um acidente, que alguma coisa ia acontecer. E eu entrei nesse ciclo de medo, de pavor, né? De pânico, como a gente aprendeu aqui. E eu lembro que os piores horários, né, do dia eram na parte da manhã. Eu me acordava, enquanto ele não mandasse mensagem de que chegou bem, de que estava tudo bem, eu não ficava tranquila. Teve uma vez que o telefone não funcionou, ele não teve como me avisar e eu fiquei muito, muito mal, né? Os sintomas que eu sentia, o coração acelerava, choro constante, né? Eu sentia a sensação de que eu ia desmaiar, eu tinha problemas ali gastrointestinais, eu não conseguia comer, o que eu comia eu vomitava, e por ter a bariátrica, então o estômago fecha muito mais, né? E eu sentia esse constante medo e pensamentos na mente toda hora de que uma coisa ruim ia acontecer, que alguma coisa ia acontecer. Em meio a tudo isso, a Manuzinha ali, eu não rejeitei ela, eu sempre cuidei dela. A depressão pós-parto que eu tive não foi essa de rejeitar o bebê, mas eu olhava para ela e eu me sentia incapaz. E por várias vezes eu dizia, Deus,
por que o Senhor não acabou com tudo lá naquela cesárea? Por que o Senhor não deu um fim nesse sofrimento? Porque eu via o meu esposo se preocupando comigo, os meus pais, as minhas filhas, e eu dizia: Deus, se o Senhor tivesse acabado com tudo lá, ninguém ia estar sofrendo. Olha o engano do inimigo, porque daí o sofrimento seria muito maior. E eu pensava: por que, Deus? Por que continuar vivendo desse jeito? E nessa luta, nesse período, eu lembro que a Manuzinha sorria, né? Aos 3 meses, que foi quando eu fiquei pior, quando ela tinha 3 meses, eu dizia: Deus, olha, o que eu posso oferecer para ela? E como eu disse para você, era difícil orar, eu até lia a palavra, mas era muito difícil orar, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de ser alguém que conhecia a palavra, que a vida inteira ali ajudando outras pessoas, e eu estar daquele jeito. Eu também tinha muita vergonha de que alguém soubesse o que eu estava passando. Foi difícil até de contar para o meu esposo, para os meus pais, até que eu tive que ir numa psicóloga. Eu cheguei lá, eu lembro que eu estava num estado de nervos tão grande, que quando eu começava a sentir aquelas coisas, a primeira atitude que eu tinha era começar a apertar as mãos. E eu cheguei na psicóloga assim, eu apertava as mãos e chorava. E ela dizia: conta pra mim. E algo que ela me falou foi que eu precisava dizer pra mim mesma: que prova você tem que isso que você está pensando que vai acontecer, vai acontecer. Que prova você tem? E foi algo assim que eu peguei para mim. Que prova que eu tenho? Eu não tenho prova nenhuma, né? Eu não tenho prova nenhuma de que isso vai acontecer, de que essa coisa ruim que eu acho que vai acontecer, vai acontecer. E ela mandou eu fazer caminhada para ajudar. Ela mandou eu ir, né, ali várias vezes, né, eram, acho, se eu não me engano, 2 sessões por semana, dado ao meu estado. Mas eu fui uma vez e eu comecei a colocar em prática aquilo que ela falou. Eu comecei a me sentir melhor e eu fui mais uma vez. E daí ela viu que eu já estava bem melhor, mas era um processo, né? Ela viu que eu já estava bem melhor e ela até disse para mim: nossa, você deveria até estudar para ser psicóloga, porque quando você fala eu sinto uma paz. Mas claro, né? Porque o Espírito de Deus, ele habita em mim, assim como ele habita em você. Tá dentro de você, só que tem que vir para fora. E eu disse assim: quer saber? Eu não vou mais, porque ela disse que eu trago paz para ela, então isso está dentro de mim. Eu tenho que trazer isso para fora. E eu não estou dizendo para você que não precisa você ir. Se for necessário, faça todo o tratamento. Mas no meu caso, eu comecei a lutar. Eu comecei a dizer para mim mesma: eu não tenho prova de que isso vai acontecer. E nos horários que era pior, que era na parte da manhã, eu comecei a botar louvores, eu comecei a ouvir muito Joyce Meyer, né? E comecei ali. E ela dizia muito isso: você pode escolher começar o seu dia hoje mexendo na lata de lixo dos teus pensamentos, ou você pode escolher trazer à memória o que te dá esperança. Isso eu guardei para mim também. E aí eu comecei a lutar, eu comecei a fazer devocionais que falavam sobre ansiedade. Esse que eu estou lendo hoje aqui foi um deles, que me ajudou muito na época, e também o que a gente iniciou aqui o canal, né? 4 passos para uma mente saudável. E eu comecei a ler a palavra, escrever aquilo que Deus falava comigo, e gradativamente eu fui vencendo. E quando eu me lembro disso, eu penso: meu Deus, né? É algo assim terrível. É um sentimento que vem, que é inexplicável. Você que já sentiu isso, você pode deixar aqui nos comentários, ou se você está sentindo isso. É um sentimento que você não consegue explicar. E o inimigo, ele é tão sujo, porque ele não quer que você explique, que você fale para ninguém, para que você acabe caindo na cilada dele. Então, eu quero dizer para você hoje: há esperança, sim, há esperança. E eu posso dizer para você, né? Nós já estamos em 2023, eu passei por tudo isso de julho a setembro de 2021, mas eu venci. E se eu venci, você também pode, né? Não sozinho, procurando ajuda.
orando, buscando, né? E o Senhor, Ele vai ao teu encontro. Mas você precisa dizer: eu preciso, Deus, da tua paz. Eu preciso, Deus, do teu auxílio. Eu preciso, Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz respostas, Nós precisamos convidar a Deus para fazer parte da nossa vida, entregar para Ele as nossas preocupações e descansar no nosso Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eu não te dei, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós temos um Deus que nos dá poder, amor e equilíbrio. Em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, né? E o capítulo 14 é muito forte, porque ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede também em mim, né? Nós temos que crer em Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que descansar nele. E a Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque no amor não há medo. Esse medo aí, esse pânico, ele não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque o amor de Deus por nós lança fora todo medo. E talvez você precise se sentir amado por Deus. Amado por Deus. Cuidado por Ele. E Ele te ama. O Pai te ama. Creia nisso. Pega essa palavra aí e guarda dentro de você, do seu coração. O Pai te ama. E no amor dele não há medo. Não há dúvidas. Não há ansiedade. No amor dele não há pânico. No amor dele não há depressão. No amor dele há descanso, há paz, há sossego, há aconchego, há certeza de que você está nos braços daquele que te ama, que cuida de você. Que você, nesse dia, receba essa palavra no teu coração. Parem de lutar. É o que Deus diz no Salmo 46:10. Saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aqui, na tradução de Almeida, diz diferente, né? Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe? Pare de lutar. Aquieta-te. Entrega nas mãos de Deus essa dor, essa angústia, esse medo. Pare de você tentar lutar. Sabe quando você quer pegar uma criança que está fazendo birra, você quer pegá-la no colo e ela começa a se espernear, chutar, né? É birra. E muitas vezes nós somos uma criança birrenta. Deus está dizendo para nós: aquieta-te, porque eu sou Deus na tua vida. E você está aí esperneando, lutando, correndo para todo lado, querendo fazer birra, querendo chamar a atenção talvez de alguém. Você não precisa disso. Você precisa se aquietar e se aconchegar na presença do Pai. Vamos orar? Vamos aqui preparar o nosso coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus, nós aprendemos tanto nesse devocional, Pai. Nós aprendemos tanto, Senhor, através da Tua palavra. Oh, Jesus, quantas vezes nós ficamos assim, ansiosas, preocupadas, Senhor, por nenhum motivo, ou talvez por ataques do inimigo, Pai. Essa pessoa está passando por esses momentos difíceis. Deus, mas o Senhor tem todo o poder, Pai.
O Senhor tem. O Senhor é aquele que nos livra da culpa, da condenação. O Senhor é aquele, Pai, que nos leva a esse lugar de descanso, de paz, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa está passando, Pai. Talvez, Deus, ela se encontra, Pai, num profundo abismo, Pai, escuro, onde ela se sente sozinha. Deus, aonde ela sente medo de contar o que ela está passando, Pai. E o inimigo está trabalhando nessa mente, Deus, eu te peço, Pai, entra, Deus, nessa vida, nesse momento, Pai, entra em resgate dessa pessoa, Pai, e arranca ela, a mente dela, Deus, das mãos do inimigo, Pai. E que ela possa sentir, Deus, o teu cuidado. Oh, Jesus, que ela possa sentir, Deus, a tua proteção. Eu te peço, Deus, assim como um dia o Senhor me resgatou, Pai, que o Senhor resgate esta vida. Eu quero que você, nesse momento, convide Jesus, convide o Senhor para fazer morada em você. Diga: Jesus, eu entrego a Ti os meus medos. Eu entrego a Ti, Jesus, os meus problemas. Eu entrego a Ti, Senhor, as confusões que estão na minha mente. Eu entrego a Ti, Senhor, todo medo, todo pânico, Pai, toda preocupação exagerada. Diga: eu entrego a Ti, Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. E eu quero trocar a preocupação, o medo pela paz. Eu quero trocar, Senhor, esse controle que eu tenho nas minhas mãos, eu entrego a Ti, Senhor. Porque eu sei que daí eu posso descansar, Pai. Descansar com segurança. Descansar, Pai, é tudo que eu preciso. E eu entrego a Ti, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu coração. Senhor, eu entrego a Ti cada vida que deixa o nome aqui nos comentários. Cada pessoa, Deus, que precisa de uma mudança na vida, Pai. E que ela possa experimentar, Pai, um dia novo, um pensamento novo, Pai. Que ela possa experimentar viver em novidade de vida. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa o copo com água. E quando essa pessoa beber, ela seja tocada, abençoada por Ti, Senhor. E que ela consiga lutar contra os pensamentos e dizer: vão embora, batam em retirada da minha mente. Porque com o Senhor, Pai, ela consegue. Que ela troque os pensamentos de mal em pensamentos de bem. E que ela possa viver esse dia para a honra e glória do Seu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Beba do copo com água e seja abençoado por Deus. Respira bem fundo, receba o fôlego e saiba, você é amado. O Pai te ama, o Pai cuida de você e isso que você está passando hoje vai ser testemunho para que você possa ajudar outras pessoas. Amém? Se essa palavra foi importante para você, já deixa aí o seu like, né? Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Seja um agente de mudança, levando a palavra que edifica para quem precisa, tá certo? Amanhã, 6 horas da manhã, nós voltamos aqui com o nosso novo devocional. Não dê ao inimigo um lugar à sua mesa. Esse vai mexer com você, vai ser forte. Não dê ao inimigo um lugar na sua mesa. Nós voltamos amanhã então, e não se esqueça, todos os dias às 21 horas, audiobook aqui no seu canal Mensagens Diárias Edificantes. Deus abençoe você, sua casa e sua família.